Vamos corrigir mais uma prova da disciplina de Administração Estratégica. Tomando como base a estrutura organizacional de uma empresa e a hierarquia de objetivos que são redigidos pelos diretores e supervisores, assinale o objetivo tático que poderia ser redigido pelo diretor financeiro. A questão, percebam que está tratando do planejamento tático. E esse planejamento tático, para que nós possamos falar um pouco sobre o assunto, nós temos que saber quais são as características. Bom, nós temos três níveis: o estratégico, o tático e o operacional. A questão está tratando do tático, o objetivo tático. E aí nós temos, dentro desses níveis, nós temos os tipos de planejamento. Dentro do nível estratégico, planejamento estratégico. Tático, planejamento tático. Operacional, planejamento operacional. Aqui estão os três níveis. No topo da pirâmide, lá na alta cúpula da empresa, está o planejamento estratégico. Depois nós temos o planejamento tático e, por fim, lá no chão da fábrica, o planejamento operacional. Bom, aqui nós temos os níveis: institucional, intermediário e operacional. Nível institucional está o nível estratégico, onde nós temos um planejamento de longo prazo. Dentro do nível intermediário ou planejamento tático, nós temos um prazo, um planejamento de médio prazo. E dentro do operacional, nós temos um curto prazo. Bom, dito isso, meus amigos, o planejamento tático ele está relacionado às áreas funcionais da empresa, sendo que a competência do diretor financeiro é decidir sobre a estrutura de capital, que no caso se refere ao nível de endividamento da empresa. E voltando para a questão, nós vimos que a letra A é a correta: reduzir o endividamento para 30% do ativo. Aqui nós temos uma competência do diretor financeiro. Questão número 2. Patrícia trabalha em uma empresa que realiza seu planejamento baseando-se na análise de barreiras à entrada de novos concorrentes, intensidade da rivalidade entre concorrentes, papel desempenhado pelos produtos e serviços substitutos e, por último, o poder de barganha de fornecedores e consumidores. Considerando a evolução da administração estratégica, em qual estágio está situada a empresa de Patrícia? Quando nós falamos em análise de barreiras à entrada de novos concorrentes, intensidade da rivalidade entre concorrentes, papel desempenhado pelos produtos, nós estamos tratando de uma estratégia chamada de estratégia competitiva. Por isso, é a letra C a correta. Questão número 3. O processo de adoção da metodologia de planejamento estratégico nas empresas brasileiras tem se mostrado gradativo, porém contínuo. Executivos e empresários têm reconhecido que esta parece ser a melhor alternativa para uma organização que procura garantir sua sobrevivência e desenvolvimento, através de maior interação com o ambiente no qual opera. Com base no texto acima, com caráter meramente motivador, avalie as assertivas abaixo para em seguida marcar a única alternativa correta. 1. O ambiente geral é o nível de um ambiente externo à organização composto de componentes que normalmente têm amplo escopo e pouca aplicação imediata para administrar uma organização. Esse item realmente está tratando do ambiente geral. O componente político do ambiente geral compreende os elementos que estão relacionados à obrigação governamental, também item verdadeiro. E o ambiente operacional é o nível do ambiente externo à organização composto de setores que normalmente têm implicações específicas e relativamente mais imediatas na administração da organização. É correto que se afirma em: os três itens eles são verdadeiros e por isso a alternativa correta é a letra C. Questão 4. A missão e a visão corporativa, uma vez definidas, permitem à empresa elaborar seus objetivos. Existem três tipos básicos de objetivos no processo de planejamento para a administração. Muito simples a questão.
Já falamos, nós temos o estratégico, nós temos o tático e nós temos o operacional. Aqui no estratégico nós criamos objetivos amplos, no tático possui objetivos detalhados e setoriais e no operacional tem objetivos específicos que geram ações. A alternativa correta é a letra D. Questão número 5. Entrada de vários concorrentes, aumento dos lucros, queda nos preços e nos custos e aparecimento de diversas versões de produtos referem-se a características do ciclo de vida do produto intitulado de... Bom, nós temos aqui algumas características: aumento dos lucros, queda nos preços e nos custos e aparecimento de diversas versões de produtos. Nós temos 4 ciclos. Nós temos a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio. Alguns autores defendem que antes da introdução nós temos o desenvolvimento, mas a maioria dos autores entendem que o ciclo de vida do produto é composto por 4 fases. Bom, na introdução nós temos baixa taxa de crescimento, baixo número de consumidores, poucos concorrentes, lucros baixos, falta de padrão tecnológico, preços elevados, altos custos de distribuição e promoção e produtos em versões básicas. Essas são algumas características da fase de introdução. Já a fase de crescimento, nós temos uma alta taxa de crescimento, entrada de vários concorrentes. Olha as características da questão número 5. Aumento dos lucros, queda nos preços e nos custos, estabelecimento de padrão tecnológico, aparecimento de diversas versões de produtos, eventualmente a taxa de crescimento muda de sentido, busca de estabelecimento de preferência ou fidelidade à marca. Então nós já sabemos que a fase da qual a questão está tratando é a fase de crescimento, onde nós temos, como a questão nos trouxe, aumento dos lucros, entrada de vários concorrentes, queda nos preços e nos custos. Mais uma fase, a fase da maturidade. Apresenta-se em 3 períodos: maturidade, crescimento, estável e decadente. Nós temos excesso de capacidade, saída de concorrentes, tendência à diminuição dos lucros com o passar do tempo, investimentos em processos fabris, busca de redução de custos, preços descendentes e busca de nichos e proteção de flancos. E a fase do declínio, nós temos uma taxa de crescimento negativa, vendas em declínio, lucros em declínio, excesso de capacidade, preço promocional, a maioria dos concorrentes abandona a arena, tecnologia de produto geralmente ultrapassada e redução significativa das versões de produto. Como nós vimos, a alternativa correta é a letra C, crescimento. Questão 6. Aliança estratégica entre 2 ou mais empresas juridicamente independentes que se associam visando investir em um projeto para alcançar objetivos bem definidos e comuns e com tempo determinado para a conclusão determinado contrato. Seria o que essa definição aí? Bom, aqui nós estamos tratando da definição de joint venture. Joint venture significa a união de 2 ou mais empresas já existentes com o objetivo de iniciar ou realizar uma atividade econômica comum por um determinado período de tempo e visando, dentre outras motivações, o lucro. A alternativa correta, então, é a letra A, joint venture. Questão 7. Permitir que os gerentes que ocupam níveis mais baixos participem do processo de administração estratégica. Letra A. Leva uma situação em que cada gerente tenta obter o melhor para si mesmo? Não. Letra B. Resulta em uma situação em que nenhuma decisão é tomada? Também não. Letra C. Leva às metas e objetivos disfuncionais? Não. Resolve todos os conflitos entre as equipes? Não tem esse condão também. Leva a um nível mais alto de envolvimento e compromisso organizacional. Por que a letra E é correta? Porque os gerentes se sentem mais envolvidos nos processos e com isso eles ficam mais compromissados com a organização.
Então a alternativa correta é a letra E. Questão número 8. Uma indústria de alimentos definiu a estratégia de aumentar sua receita direcionando suas vendas para as grandes redes de supermercados, atingindo o mercado maior. A despeito disso, os vendedores acreditam ser mais fácil vender para pequenas redes e dedicam mais energia a esse segmento, na busca pelas mesmas metas. Em consequência, as vendas podem aumentar conforme prescrito no plano, mas não exatamente da forma prevista, pois o crescimento se daria nas redes de menor porte. O exemplo descrito ilustra um caso típico de aparecimento de uma estratégia. Bom, o que é uma estratégia empresarial? Nós temos aqui alguns conceitos: a determinação das metas e dos objetivos básicos a longo prazo de uma empresa, bem como a adoção de cursos de ação e alocação de recursos necessários. Nós também temos esse conceito: é um padrão de comportamento da empresa frente ao ambiente de negócio para estabelecer, realizar, monitorar e rever seus objetivos de longo prazo. Nós temos algumas estratégias empresariais. Dentre elas, nós temos as estratégias não realizadas e as estratégias emergentes. Bom, a questão está tratando das estratégias emergentes. Abordagens emergentes modificam o plano prescritivo original, colidindo ou também cooperando com este plano estratégico previamente estabelecido. Os vendedores modificam o plano original, embora ajudem a cumprir as mesmas metas de vendas. Então, a alternativa correta para a questão é a letra C, emergente.